a obrigação constitucional de editar leis incriminadoras de condutas, quer sejam positivas ou negativas, cuja prática implique comportamentos discriminatórios e atentatórios aos direitos e liberdades fundamentais, sob pena de proteção penal insuficiente, deixando as vítimas, e aqui estamos falando da população LGBT, sem o devido resguardo de proteção da índole penal. E vejam, aqui eu sei que surgem algumas críticas, porque muitos dizem, mas poxa, o direito penal, sendo usado para esse fim, né, todos aqueles que dizem que o direito penal, e concordamos todos, tem que ter aplicação mínima, subsidiária, mas vejam, em alguns momentos, é só o direito penal para fazer ver a uma sociedade que determinadas condutas são absolutos interditos, que a sociedade não tolera mais. E aí o direito penal continua ainda sendo o nosso grande farol sinalizador de todas as condutas que a sociedade entende inadmissíveis. Pois bem, na parte dispositiva do respeitável voto, a Sua Excelência dispôs, quando conhece em parte da ação direta de inconstitucionalidade, porque alguns pedidos, por exemplo, o de criar uma lei, assim como pedidos de responsabilização do poder público, não foram acolhidos, julgo procedente, preste atenção com eficácia geral e efeito vinculante, dando interpretação conforme a Constituição, em face dos mandatos constitucionais de incriminação, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei 7716/89, que define os crimes resultantes de preconceito, de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, até que sobrevenha a legislação autônoma a ser editada pelo Congresso Nacional. Pois bem, e diante daquilo, do pedido formulado, diante da situação que vivenciamos no nosso país, entendo que, evidentemente, outra não poderia ser a solução, que não do reconhecimento dessa omissão inconstitucional, né? Porque é uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que foi julgada, aliás, conjuntamente com mandado de injunção de relatoria do ministro Edson Fachin, diante da existência de um ato normativo que atende apenas de forma parcial à vontade do Constituinte, dado que, por demais demonstrado, e isso o voto faz longamente, a inércia deliberante do Congresso Nacional, razão pela qual o eminente relator valeu-se, com a proficiência que lhe é peculiar, da integração entre os princípios constitucionais e o arcabouço legislativo vigente, para a construção de entendimento que, revestido de eficácia, sob pena de da omissão legislativa se transmudar numa omissão jurisdicional, apresentasse uma solução de proteção da pluralidade, da diversidade e obediência àquele que é um dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, que é o princípio democrático de direito. Tampouco se poder olvidar a disposição do artigo 5º, 41 da Carta Política, uma das bases para a acolhida do pleito formulado, que trata-se de desdobramento do princípio da igualdade e de um dos fundamentos da nossa República, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Obrigado. Mas aí vem uma das questões que lhe foram colocadas. Mas não teria tal decisão comprometido o princípio da divisão de poderes? A resposta negativa a tal questão se me figura evidente, dado que a própria Constituição Federal, que prevê mecanismos processuais, como o mandato de injunção e o controle de constitucionalidade da omissão inconstitucional, o artigo 103, parágrafo 2º, para o enfrentamento da omissão inconstitucional, dando um colorido jurídico, então, a uma questão que até então era tratada no campo eminentemente político da legislatura. Entendo, pois, não haver dúvida, pela leitura do texto constitucional, da intenção do legislador constituinte em estender ao Supremo Tribunal Federal, guardião que é da nossa Constituição, a competência para conhecer de eventuais omissões de órgãos legislativos, de forma que se dê concretude aos mandamentos da Carta Política e do Estado Democrático de Direito, fundado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais
do trabalho e no pluralismo político, como estatuído no artigo 1º da nossa Constituição. Outra questão que alguns também colocam, mas então o Supremo teria poderes para legislar? Evidentemente que não, e aliás isso foi afastado com todas as letras, também no voto do relator. O ministro Celso de Mello não deixou pedra sobre pedra, doutor Arthur, doutor Tiago, para aqueles que gostariam de usar esses argumentos. O voto é muito claro. Então, mas alguns insistem, mas sim, mas não teria havido apropriação, então, pelo judiciário do poder atribuído ao legislativo? E, mais uma vez, como eu digo, o voto já é muito claro. Quem sou eu para dizer algo mais, aquilo que já foi tão bem colocado pelo ministro Celso de Mello? Mas o que ocorreu foi a comatação da omissão legislativa com a aplicação de mecanismo apresentado pela própria Constituição para tal fim e utilizado dentro dos parâmetros da legalidade. Em resumo, como já suficientemente exposto no voto do ministro, não houve criação concreta de uma forma abstrata de crime. Com muita habilidade, o senhor ministro elaborou a construção de uma interpretação que, respeitada a lei já existente, criada então pelo Poder Legislativo, nela reconheceu, dentro do conceito de raça, cujo sentido amplo e geral já fora admitido pela excelsa corte no caso Elvanger, que é o caso do antissemitismo, que já foi mencionado aqui pela doutora Tereza. Sempre, portanto, a partir de método meramente interpretativo, que comportamentos homofóbicos e transfóbicos ajustam-se à noção do racismo em sua dimensão social. Então, não houve qualquer desrespeito ao princípio da reserva legal, nem sequer aplicação da tal analogia em malaparte. Apenas deu-se concretude a um direito fundamental previsto constitucionalmente, agindo de forma que a decisão judicial fosse dotada de eficácia, senão, como já disse anteriormente, o que nós teríamos era a transmudação de uma omissão legislativa, dado que os projetos a esse respeito se encontram parados no Congresso, vem desde 2001, mas até hoje sem nenhuma lei que tenha sido aprovada. Então, a omissão legislativa poderia se transmudar numa omissão jurisdicional. Atendeu-se também aqui, não só o artigo 7º, mas aqui eu acho que é importante frisar, doutora Tereza, doutora Maria Carolina, o artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece, aspas, todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Não houve, pois, no meu entendimento, seguindo o entendimento ali da Suprema Corte, qualquer usurpação das atribuições normativas dos demais poderes. Diante do afirmado, então, entendo não haver dúvida acerca da aplicabilidade dos termos de tal decisão, julgada procedente com eficácia geral e efeito vinculante, a obrigar todos nós que atuamos na área jurídica. Sobre efeito vinculante, de se ver que o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, ao dispor sobre tal instituto, objetivou dar maior eficácia às decisões definitivas de mérito proferidas pela Suprema Corte nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas declaratórias de constitucionalidade, outorgando-lhe amplitude transcendente ao caso concreto. Vale dizer, o efeito vinculante da decisão não está restrito à parte dispositiva, mas abrange os fundamentos que dimanam da parte de fundamentação e da interpretação da Constituição. E aí cito lição de Gilmar Mendes e Lênio Streck, em Comentários à Constituição do Brasil, quando eles dizem que determinado tipo de situação, então, conduta ou regulação, e não apenas aquela objeto do pronunciamento jurisdicional, é constitucional ou inconstitucional, e deve ser, por isso, preservado ou eliminado. Ou seja, aqui, portanto, não há dúvida nenhuma, não é, dentro da própria leitura da Constituição, da própria lei, daquilo que a própria Constituição explicita, que isto se aplica de forma geral, a todos, de forma vinculante.
E, de acordo com o referido artigo, a decisão com efeito vinculante obriga os demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública, direta e indireta, das esferas federal, estadual, municipal, cabendo lembrar que, em relação aos órgãos do Poder Judiciário, eventual desrespeito à decisão do Supremo legitima a propositura da reclamação. Portanto, como disse aqui o doutor Rogério, claro que estamos todos vinculados, até porque qual seria o sentido de dizermos que somos contra, se quem, como disse o doutor Rogério, se quem vai julgar está obrigado ao cumprimento dessa decisão. E não só por isso, né? Não só por isso, mas porque, como eu disse aqui no início, essa é uma causa que está ligada à gênese do Ministério Público, que é a causa relacionada aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana. Também lembro que o artigo 28, parágrafo único da Lei 9868, que dispõe sobre o processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, também estabelece esse mesmo efeito vinculante. Tudo somado, só nos resta concluir que incumbe aos profissionais do direito, dentre eles os membros do Ministério Público, a partir da data em que se concluir o julgamento, que foi assim que o ministro relator determinou, quando então serão aplicados os efeitos da interpretação conforme, cumprir a determinação legal dado seu efeito vinculante, considerado, sobretudo, o nosso dever constitucional da defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. Afinal, não nos é dada a opção de não agir quando verificada lesão ou iminência de lesão a qualquer direito fundamental. Note-se estarmos diante de hipótese em que a própria Constituição permite alguma interferência do Judiciário sobre o Legislativo, sendo certo que a decisão, como já dito, possui efeito vinculante, tudo a demonstrar a relevância da pretensão submetida ao crivo jurisdicional. E aí eu permito citar o meu colega de corregedoria, o Dr. Motauri, o vice-corregedor, que em sua obra Ministério Público, o princípio da obrigatoriedade, diz: os órgãos do Ministério Público devem agir de forma comprometida e vinculada com a defesa da cidadania e do processo de democratização, funcionando como instrumentos de transformação social e de efetividade dos direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna. Parece-me de interesse ainda trazer à colação o texto de Alexander Hamilton, extraído do Federalista, citado na obra do eminente ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, que diz o seguinte, eu acho essa lição realmente esplêndida. Esta conclusão, falando aí sobre, quando ele aborda a ideia do controle de constitucionalidade pelo judiciário, essa conclusão não importa em nenhuma hipótese em superioridade do judiciário sobre o legislativo. Vejam bem, significa tão somente que o poder do povo é superior a ambos e que onde a vontade do legislativo, declarada nas leis que edita, situar-se em oposição à vontade do povo, declarada na Constituição, os juízes devem curvar-se à última e não à primeira. Com efeito, fecho aspas, toda pessoa deve ser protegida contra atos que atingem sua dignidade. Uma sociedade que se quer justa, equânime, solidária, não há espaço para a aceitação de qualquer tipo de preconceito. Não dá para dizer esse preconceito é aceito, aquele não. Não, nenhum tipo de preconceito pode ser aceito. O direito à felicidade, de poder sair na rua, não é abraçado ou abraçada, de mãos dadas com seu companheiro ou companheira, não pode ser algo potencialmente fatal a quem quer que seja. Dr. Ricardo, que estava aí demonstrando sua legítima preocupação. Mais do que nunca é tempo de dar sentido e concretude ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, expulsando, como eu já disse anteriormente, por meio daquele que é ainda o maior farol de sinalizador de comportamentos que não podem ser tolerados e inadmissíveis mesmo em nossa sociedade, que é o direito penal, a discriminação nefasta, que retira das pessoas, em razão de sua orientação sexual, a justa expectativa de que tenham um valor idêntico aos demais cidadãos, que lhes retira o respeito, a dignidade e a própria vida. E se é certo que o ofício ministerial deve ser livremente exercido, não é menos correto afirmar a necessária obediência ao ordenamento jurídico e à consciência do membro do Ministério Público, dado o compromisso com a democracia, a cidadania e a efetivação dos direitos fundamentais,
as quais todos nós, cada um de nós, sobretudo nós, promotores de justiça, que temos esse belíssimo mistério, como dizia o meu antecessor, o Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, ele cunhou uma frase que acho esplêndida: nós temos a graça de trabalhar pelo bem das pessoas, pela felicidade das pessoas. Então, que todos nós temos que nos curvar à efetivação dos direitos fundamentais, aos quais devemos render integral obediência. São essas as minhas ponderações, espero ter de alguma forma colaborado com o debate desse tema tão importante. Registramos também a presença dos assessores da Corregedoria Geral, Dr. Cláudio Mendonça dos Santos, Dr. Marcos Roberto Funari, Dra. Nathalie Marvério, Dra. Sandra Bertagni, Dr. Fausto Junqueira, Dr. Marcelo Daneluzzi. Também a promotora de justiça, Dra. Cláudia Ferreira McDowell, Dr. Eduardo Ferreira Valério. Antes de terminar, eu queria presentear aqui a doutora Tereza com um livro escrito pelo Dr. Rogério sobre violência doméstica. Chama a doutora Fernanda Nares para compor a mesa. Daremos início agora aos debates. Peço que venha para a mesa as palestrantes, doutora Tereza Cristina Cabral Santana, doutora Maria Carolina Silveira Beraldo. Bom, vamos dar início então aos debates. Pois não. Bom dia a todas, todos e todos. Sou Pauliotti, né, advogado do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Queria agradecer, né, às doutoras Tereza, corregedora, doutora Tereza, palestrante, e a doutora Maria Carolina, né, pelas citações que muito me felicitam e me honram. Né, acho que não tem melhor retribuição pelo trabalho por ser citado dessa forma tão elogiosa e gentil. Fico muito feliz aqui com o evento. Eu confesso que eu já estou gato escaldado, não aguento mais ser acusado de ter pedido analogia em Malum Partem, né? Quer dizer, acho que você pode concordar ou discordar que a homotransfobia seja racismo, só que aí você precisa dizer o que é racismo, dizer porque ele não, sendo um conceito social e não biológico, por que ele não abarca a homotransfobia, ninguém faz isso. Então, mas estou muito feliz com o evento, a postura do Ministério Público, agradeço muito. Em termos de sugestões, né, quer dizer, eu sou daqueles que, embora eu fale muito, né, quer dizer, não quero transformar a pergunta em palestra, muito pelo contrário, mas assim, a questão da injúria racial. Talvez, eu não tenha pedido, talvez porque eu sempre entendi com todas as vezes, o doutor Rogério, que não é o seu entendimento talvez, mas é o predominante, né, de que eu entendi que a injúria racial é racismo. Do jeito, nos termos dessa decisão do STJ, no ARESP 686965, né, que falou que a injúria racial é imprescritível porque ela é racismo. O STJ partiu do mesmo conceito de racismo de Alvanger. Para mim, sinceramente, ofender por elementos raciais um indivíduo ou uma coletividade tem que incluir na dosimetria da pena. Mas ele mudou o tipo? Não, eles falaram que... não, é o 140. A tese é, a lei antirracismo ela não é taxativa no sentido de que você pode ter delito de racismo, obviamente, positivado numa lei, mas fora da lei antirracismo. Essa foi a fundamentação do STJ. Então, eu acho que não faz... Se a gente, seria formalismo, né, achar, tá bom, as ações pediram a lei 7716, mas não faz sentido a homotransfobia ser racismo, mas, num geral, delito de injúria racial, porque o elemento racial está nos dois lados. O Supremo falou, e só não foi mencionado aqui, né, acolheu na tese final, aí o advogado jogou de última hora, o ministro Barroso concordou no julgamento, na sustentação oral, e o ministro Celso e o tribunal acolheram.
falou do motivo torpe na qualificadora do homicídio, está na tese. Mas me parece que tem que se aplicar também para agravante geral, também de motivo fútil ou torpe, a motivação ou transforma. Porque na vez não ficou só qualificadora. É aquela coisa, você quer entender que não é ratio decidendi, é só obter dictum, a gente vai esperar outro caso chegar no Supremo. Então, o Supremo também decidiu sobre união estável, quando ele falou da união afetiva. E os tribunais começaram a decidir sobre o casamento pela mesma fundamentação. Eu acho que é a mesma lógica. Acho que são as principais questões. Talvez quem entender que não é injúria racial, o delito do artigo 20, praticar, induzir ou incitar o preconceito e a discriminação, possa abarcar a injúria racial. Esse delito, que eu sei que tem críticas doutrinárias, que ele seria supostamente muito vago, um colega meu, Thiago Viana, que é criminalista, também falou no Supremo, ele sempre fala, faça uma interpretação conforme o conceito de discriminação do Estatuto da Igualdade Racial, da Convenção Internacional de Raça e Combate ao Racismo, que discriminação é a conduta de restringir, anular ou inibir o gozo na prática de direitos e liberdades. No direito penal, a gente sempre criminalizou por conceitos valorativos. O que é injúria? Praticar, ofender a dignidade ou decoro. O que é isso? Se a gente pegar a taxatividade penal, pelo que a gente lê na doutrina em alguns manuais, acho que só os crimes de droga vão ser constitucionais. Conceitos valorativos, desde que não intoleravelmente vagos, sempre foram tidos como constitucionais. Acho que essa é a lógica desse conceito de discriminação e do termo raça como um termo valorativo. Uma dúvida que eu tenho, e assim, eu sou constitucionalista, sou doutor em constitucional, mas sou civilista como advogado, embora entenda de teoria do crime, não advogo muito no penal, mas assim, uma dúvida que eu tenho até como civilista é a legitimidade ativa da ação civil pública. Eu sempre hesitei em fazer a CT por ONG LGBT, por medo de me falarem que o rol era taxativo e a gente não estava lá. Mas aí queria saber a opinião de vocês, está lá, como entidade legitimada, a defesa do interesse difuso e coletivo, acho que a gente está aí, mas também agora que a homotransfobia foi reconhecida como racismo, então pessoas LGBTI foram reconhecidas como um grupo racial, que também é um conceito social, não biológico. Então a legitimidade de grupos raciais poderia abarcar. Eu vou entrar com uma ação civil pública agora, aquele caso do vestibular que o presidente da República mandou caçar, que eu tinha cotas específicas para pessoas transgênero. Então, aí vou testar essas teses agora. Até porque aqui a gente está no civil, e no civil pode analogia, né? Então é mais fácil eu defender. Alguma das doutoras quer falar? Eu acho que tem uma decisão do Supremo. Tem decisão? Eu acho que tem, eu vou procurar depois a gente fala. Não, agradeço. E só por fim, tentei não falar demais, nunca vou conseguir. O abuso do direito à liberdade de expressão é indispensável. Eu recomendo, a gente vai enfrentar a mesma dificuldade que negros enfrentam na lei antirracismo até hoje. O professor Adilson Moreira tem uma obra Racismo Recreativo, que ele faz nessa história de ânimos jocandi, enquadram muito ânimos injuriantes. Então, um exemplo ele dá vários. Uma mulher negra estava no caixa do supermercado, uma mulher branca que nunca viu ela na vida, está levando banana para os seus macaquinhos. E o judiciário falou que era ânimos jocandi, que não era injúria racial nem racismo, isso estava puro, isso é teratológico. Então, fico feliz com a sua fala do abuso de direito, e aí eu finalizo mesmo falando, liberdade religiosa. Todo projeto de lei querem fazer ressalva de liberdade religiosa. Eu falei no Supremo em entrevista, ninguém vai prender padre ou pastor por falar que homossexualidade é pecado. Você quer achar que eu vou para o inferno por ser gay? Eu acho que a ignorância é um direito fundamental quando me prejudica. Mas assim, o problema é o discurso de ódio. Então, quer dizer, falar que é pecado é uma coisa, vincular a pedofilia não é. Acho que esse é um debate necessário. Educação inclusiva nas escolas. O Procurador Regional da República, acho que é federal, né, o Guilherme Shelby, fez um modelo de notificação judicial para falar, olha, se você ensinar, aspas, ideologia de gênero, esse espantalho moral que inventaram, eu vou processar a escola por dano moral. Talvez valesse o Ministério Público, além de nota técnica que já tem, da Procuradoria de Direito Cidadão, mas pensar numa ação civil pública contra associações de escolas em âmbito estadual para obrigá-las a promover a não discriminação nas escolas. Então, falei algumas opiniões, mas são perguntas mesmo, não é? Quer dizer, sobre o que a gente pode fazer sobre isso. Inclusive, doutor Rogério, a questão da injúria racial, os tribunais inventaram a diferença da injúria racial diferente do racismo antes de ser positivado em 97. Desculpa, mas é que tem outros também que estão querendo se manifestar. Vamos lá. Mas era a minha opinião. Muito obrigado. Bom dia.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir licença para discordar de todas as palestrantes. Com todo respeito, que não merece riso, com todo respeito também ao seu riso. Primeiramente, eu acho que nós estamos exaltando o Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, tem a sua pior composição desde que eu passei a conhecer o direito. É um tribunal que tem decisões absolutamente esquizofrênicas, ora tende para um lado, ora tende para o outro, e eu queria fazer essa análise muito rapidamente na forma de pergunta, porque eu não sou palestrante, mas eu preciso fazer o estabelecimento de algumas premissas. Primeira questão é: o voto de 155 laudas que eu li integralmente e debati na pós-graduação da PUC de São Paulo, com todo o respeito, doutora Tereza, na minha interpretação, ele é uma construção falaciosa. Por quê? E aqui eu afirmo, na minha opinião, enquanto doutor de direito penal, é que existe analogia em Alan Paton, sim. Por quê? E também há uma indevida utilização do voto, da decisão, melhor dizendo, majoritária, do HC 82424, que é o caso Siegfried Ellwanger. Por quê? Em primeiro lugar, eu não sei se algum dos senhores, das senhoras, já observou atentamente a Lei 7.716. Em nenhum lugar, em nenhuma única norma daquela lei, a palavra racismo é mencionada. Não existe a palavra racismo. E a lei expressamente fala: são crimes de preconceito e discriminação aqueles atinentes à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. E só. Então eu pergunto, onde está a orientação sexual? Para dar o parâmetro inicial da minha fala, eu queria dizer o seguinte: desde o ano de 1989, quando eu comecei a escrever minha dissertação de mestrado sobre o tema, eu já defendia a necessidade de criminalização da homofobia. Eu sou um ardoroso defensor da criminalização da homofobia, mas pela forma correta. Não há na lei essa expressão. E o caso Siegfried Ellwanger, pura e simplesmente, porque o preconceito por religião está abrangido na Lei 7.716, ele alavancou o preconceito por religião contra os judeus à condição de imprescritível por abranger o racismo. Mas está na lei. A partir do momento em que não está na lei, essa decisão, a meu ver, teratológica, viola o princípio da reserva legal. E nós temos que atentar, nós defensores dos direitos humanos. Por quê? Porque a Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, expressamente previu no seu artigo 8º que não pode haver crime sem lei anterior do definido. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, também assim estabelece no seu artigo 11. E a nossa Constituição Federal também prevê no artigo 5º e no artigo 1º do Código Penal também. E aqueles membros da comunidade LGBT e aqueles que, como eu, lutam pela criminalização da homofobia, têm que se lembrar o seguinte: se é violação, e no meu modo de entender, é absolutamente inequívoco que é violação do princípio da reserva legal, embora o ministro Celso de Mello tenha já feito a defesa antecipada várias vezes, dizendo não é analogia, não é interpretação extensiva, não é violação do princípio da reserva legal, é sim. E se você dá ao Supremo o direito dele criminalizar a homofobia, se uma modificação da atual composição do Supremo, digamos que em breve ocorra uma modificação, e a maioria dos ministros do Supremo, por, abre aspas, interpretação, resolver criminalizar as práticas de homoafetividade em ambiente público, os senhores e as senhoras não vão ter legitimidade para criticar a decisão. Porque os senhores já estão autorizando o Supremo a criar lei. Está autorizando o Supremo a criar crime. E daí, não vão poder reclamar. Podem reclamar do mérito. Não adianta chacoalhar a cabeça de maneira ofensiva, porque eu sou respeitoso e estou expondo o meu ponto de vista jurídico. É preciso atentar para a defesa
dos elementos basilares dos direitos humanos. Eu não posso defender a tortura num caso de extorsão mediante sequestro, com risco de morte ao sequestrado, dizendo que eu pretendo violar o direito da pessoa de não ser torturada para preservar a vida. Também não posso violar o princípio da reserva legal para proteger supostamente, da maneira, a meu ver, incorreta, esta violação aos direitos da comunidade LGBT. E quanto ao preconceito, existe preconceito em vários tipos, e vários deles não podem ser abarcados pela legislação. Ah, mas é um segmento social. Ok. Os reincidentes também são um segmento social. Nenhuma discriminação contra eles. Tudo será permitido de maneira igual. Então, para não tornar mais longa ainda a minha colocação, a pergunta é: como dizer que não é analogia em Alan Parton? Como não dizer que não é, se não existe previsão na lei? Diferentemente do HC 82424, e volto a dizer, o acórdão foi usado de maneira indevida. Então, para terminar, eu só queria conclamar o Centro de Apoio a não deliberar nada, sem que se faça, pelo menos, Arthur, Rogério e todos os demais, uma rodada interna entre nós, membros do Ministério Público, para que nós tenhamos a oportunidade de discutir internamente, de discutir mais amplamente do que hoje, né? Para que a gente tenha a oportunidade de colocar essas ideias em xeque e verificar o que a classe acha, o que a classe não acha. Eu vou passar a palavra, então, para o Ricardo Silvares, que vai fazer um esclarecimento, e em seguida a doutora. Cristiano, as suas colocações são certamente as dúvidas de muitos outros colegas. Inclusive minhas, como eu disse aqui. Eu tenho muita ainda dúvida em relação a isso. Particularmente, acho que o Supremo acaba falando demais, usando algumas expressões que acabam trazendo confusão. Poderia muito bem ter feito uma interpretação pura e simplesmente do termo raça e dizendo, olha, raça abarca isso, aquilo, etc. Como fez, por exemplo, como fazemos, por exemplo, com o termo mulher no feminicídio, né? Escrevemos um artigo na cartilha que a Fabíola fez, nós escrevemos um artigo para isso, mulher trans, está incluído no conceito de mulher para fins de feminicídio. Nossa posição, minha do Rogério, foi sim, está. Então, é uma questão de... Agora, quando se usa expressões como, por exemplo, há uma comatação de uma omissão, você fala, opa, peraí, comatação de uma omissão em relação ao tipo penal, sua analogia. Então, assim, talvez por misturar algumas coisas, isso acaba trazendo esse tipo de confusão. Enfim, agora, por que eu estou fazendo esse esclarecimento e não vou responder a sua questão? Porque não é esse o objetivo dessa nossa conversa. O objetivo dessa nossa conversa é: a decisão está posta. Ela existe. Como foi dito, doutora Tereza, doutor Rogério, é uma decisão com efeitos vinculantes. E nós vamos ter que cumpri-las. Nós vamos ter que primeiro entender o seu alcance e aí então cumpri-la. É isso. Acho sim que nós podemos fazer o debate que o senhor propõe, que o colega propõe, porque realmente um assunto de extrema importância, até para o direito penal. Eu acho que sim, é um marco realmente de estudo dentro do direito penal, essa decisão. Mas eu acho que talvez seja um trabalho até para a escola fazer. A Escola Superior do Ministério Público fazer um debate sobre isso. O objetivo do Centro de Apoio é prático. Qual é agora, a partir de agora, quais são as consequências a partir de agora disso? Eu queria só que fazer esse esclarecimento para você entender que não foi esse o objetivo aqui. Não, eu entendi. As suas dúvidas são também as dúvidas de muitos colegas, né? Mas o fato é que está posta aí a decisão e o nosso objetivo aqui era esse. Mas fica aqui registrado. Eu vou seguir aqui um pouco. Fernanda, eu não sei qual que é a ordem. Você disse que discordava das duas palestras, mas discorda integralmente, inclusive, da atuação extrajudicial? Imagino que não, né? Bom dia a todos. Como Afonso Prestes, sou procurador de Justiça, eu estou designado no gabinete do Dr. Ismânio, mais especificamente ligado à Subprocuradoria de Políticas Criminais e Institucionais. Não vim aqui para polemizar, não é a ideia, não é polemizar.
eu já fui polêmico o suficiente na minha vida para aprender que ganhei muito pouco com isso. Sempre quando eu sou chamado a falar sobre esse assunto, eu costumo falar de vez em quando. Paulo já me viu falar na OAB por mandato do Procurador-Geral, foi Procurador-Geral pela OAB, e viu posições consentâneas com a maioria do que o senhor viu aqui. Né? Mas eu queria começar como eu comecei lá. Eu sou homem, portanto eu sou machista. Eu sou heteroafetivo, portanto eu sou homofóbico. Eu sou... só não sei disso ainda. Eu sou branco, portanto eu sou racista. Eu só não sei disso. Como todo mundo não sabe disso. Como a justiça não sabe disso, conservadora, porque esses conceitos eles são estruturantes. Eles já não são mais conceitos que a gente trabalha de uma maneira racional. Eles já passaram desse nível. Eles são absolutamente estruturantes. Aliás, graças a Deus que o Supremo decidiu assim, não deixou para esse Congresso, né, fazer a lei que viria com essa composição do Congresso. Do jogo democrático, lindo. Nós vamos estar fazendo agora a manifestação na frente do Congresso. Legal, tudo bem. Mas por que eu quero dizer isso? E não refuto o que o Cristiano falou. O mestre do Cristiano é o meu mestre. É o professor Francisco Camargo Lima, com muito orgulho. Ele que me ensinou como é importante o princípio da reserva legal. Mas eu quero fazer uma ponderação que eu acho que é extremamente importante. Primeiro, lembrar duas coisas. Uma coisa é falar juridicamente. Nós estamos falando no campo das ideias, formal, é lindo. Mas se nós não sensibilizarmos, doutora Tereza, a justiça, que na OAB sequer se fez representar como membro na audiência pública, e em algumas que eu fui também não se fez representar. Se nós não representarmos, se nós não exortarmos o Ministério Público a querer efetivamente sensibilizarmos o Ministério Público à necessidade disso, a mostrar que o Brasil é o país que mais mata transfóbicos, que mais mata travestis e transexuais, que a expectativa de vida no Maranhão de uma transexual de 19 anos, que é menor do que de qualquer pessoa na Idade Média, nós vamos começar a ter essa decisão do Supremo vai ser papel, como tantas outras leis. E é isso que a gente não pode deixar fazer. E o grande primeiro passo, e é brilhante, eu parabenizo o Arthur, inclusive pela escolha das nossas palestrantes, fantásticas. O grande primeiro passo. Agora temos um segundo passo, que a sociedade vira a Casa da Cidadania, que é o MP, falar, MP, olhem para a realidade e se movam na direção dessa realidade. Norberto Bobbio, no final do século passado, antes de morrer, ele dizia que o principal direito desse século seria o direito à busca da felicidade. Aliás, ele dizia direito à felicidade, ele não dizia direito à busca da felicidade. E ele dizia uma coisa interessante quando ele dizia do direito à busca da felicidade. Ele dizia que era para se banir completamente qualquer tipo de criminalização do autor, mas são dos fatos que o autor praticasse. E o que eu quero dizer em síntese e rapidamente vem de uma mesma cidade que é Nuremberg. E Nuremberg remete à lei. Em 1927, em Nuremberg, se me falha a memória, nós tivemos os éditos nazistas que passaram a considerar ser judeu crime punido com morte, despersonalização, e tínhamos leis. Em 1945, 46, nós tivemos os tribunais de Nuremberg sem lei anterior que puniram as atrocidades de guerra. Então a gente precisa pensar muito bem a ideia da legitimidade da lei efetivamente, principalmente quando por trás dela tem o princípio basilar
que o Norberto Bobbio dizia, e é aí que eu faço o link, o princípio da busca da fidelidade, da felicidade está porque a pedra fundamental de toda a construção do direito ocidental é a dignidade da pessoa humana, seja lá de que cor for, seja lá de que raça for, seja lá da maneira como ela ame, pelo simples fato de ser pessoa. A pessoa é um bem, é o bem maior em si mesmo. E se o MP não entender assim, eu acho que a instituição tem que repensar a si própria. Alfonso, eu vou passar a palavra para a Fabíola, depois a doutora Tereza Cristina fará algumas considerações e eu abro novamente. Bom dia a todas e todos e todes. Eu vou falar aqui sentada porque eu fiz várias anotações, eu vou pedir a licença para ler. Cumprimentar inicialmente a iniciativa do CAU Criminal, de vanguarda. Estou me sentindo extremamente abraçada de estar aqui neste momento histórico no Ministério Público. Agradecer extremamente também as menções, inclusive pela colega Carol, e trazendo já inicialmente a sua fala de que ativista é um promotor que respeita a Constituição e sobre o que eu penso a respeito dessa oportunidade da decisão do STF, que na minha visão é uma oportunidade do Ministério Público se posicionar a respeito da vítima. Quem é a vítima? Qual é o papel do Ministério Público, se não olhar para a vítima, olhar para a sua dor? Trazendo também a fala da doutora Tereza Exner sobre o respeito aos direitos fundamentais, em termos do papel do Ministério Público, e ao assim nos colocarmos ao lado da vítima, como que vamos olhar para ela? Negando que ela use o banheiro do fórum, o banheiro da promotoria, é assim que nós vamos usar? Nós vamos fechar as portas para essa vítima, medindo o tamanho da sua dignidade a partir da nossa decisão, se vamos processar ou não, ou se vamos arquivar uma denúncia de LGBTfobia. Claro que não. Senão incorreríamos em crime, ou no mínimo um dano moral. No mínimo. Falar aqui então de Hannah Arendt, que em seu livro sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém, a banalidade do mal, e quanto isso se encaixa na nossa realidade. Nós vivemos sob a égide dos crimes de ódio, muitas vezes colocados nas escalas dos nossos presidenciais. Nesse universo não podemos nos esquecer também da misoginia, tampouco que a solução final foi estruturada a partir desse cenário. E quanto é a nossa responsabilidade como Ministério Público. Mas não só como Ministério Público, como cidadão. Somos cidadãos justamente diante das conquistas da história que representa os direitos humanos. E essa luta é de todas, todos e todos nós. Queria aqui trazer, já que o Dr. Pauliotti falou do livro do racismo recreativo, para fazer as minhas perguntas, porque não sou eu quem estou fazendo a palestra, quem fazer as perguntas, indicar esse livro maravilhoso que foi lançado agora, né? Essa coleção Feminismos Plurais é maravilhosa, acho que todos os promotores precisam começar a ler essa coleção. Até nos slides. Para começar a atuar nessa área, né? Nessa área que já deveria atuar há muito tempo. E sobre esse livro, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, que o professor ele traz aqui sobre o que é racismo recreativo. Ele diz o seguinte, que o racismo recreativo é um tipo específico de opressão racial, a circulação de imagens derrogatórias que expressam desprezo por minorias raciais na forma de humor